Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:08. George Whitefield, em um de seus sermões mais pungentes, declarou: Deus não olha apenas para o que fazemos, mas para o porquê fazemos. Você já parou para perguntar a si mesmo: por que você faz o que faz na igreja? Por que levanta as mãos no louvor? Por que ora com fervor? Por que oferta com regularidade? Será porque o amor a Cristo constrange? Ou será porque é o que se espera de você, uma rotina aprendida, um hábito herdado, um reflexo automático que mantém as aparências, mas deixa o coração intocado? No tempo de Jesus, líderes religiosos realizavam cada rito com precisão. Seus gestos eram impecáveis, suas palavras cheias de formalidade. Mas o mestre via além do que os olhos humanos podiam perceber. Ele sondava o coração, e quando encontrava vaidade, busca por aprovação ou mera obrigação, expunha a verdade com palavras cortantes. Nos dias de Whitefield, a situação não era muito diferente. Igrejas lotadas, cânticos ecoando, orações recitadas. Contudo, ele via um perigo invisível, crentes que sabiam o que fazer, mas haviam esquecido por que faziam. Sua pregação ao ar livre, debaixo de chuva ou sol ardente, era um clamor: vocês precisam nascer de novo. Para ele, toda ação religiosa sem fé genuína era como fumaça sem fogo, impressionante à distância, mas vazia de poder. E hoje? Vivemos em uma era de ministérios dinâmicos, cultos bem produzidos, agendas cheias de atividades. Porém, a pergunta de Whitefield ainda ecoa: seu serviço é fruto de um coração regenerado ou apenas o desempenho de um papel? A urgência deste tema não é teórica. É uma questão de vida ou morte espiritual. Jesus não busca uma plateia disciplinada, mas discípulos transformados. Ele não precisa dos nossos rituais para ser Deus, mas deseja nossa adoração como fruto de amor sincero. Se a sua presença na igreja, suas ofertas e suas orações são movidas por fé genuína, cada gesto é um perfume suave diante do trono. Mas se são apenas ritos, feitos por medo, pressão ou costume, então, por mais belas que pareçam, carecem do sopro da vida espiritual. Hoje, vamos examinar juntos o que realmente motiva nossas ações e como Deus vê além da superfície. Vivemos em uma época em que a vida da igreja é marcada por atividades intensas e agendas lotadas. Cultos bem planejados, ministérios organizados, tecnologia avançada para transmitir cada momento ao vivo. O ambiente é envolvente, luzes, música de qualidade, palavras cuidadosamente escolhidas. Porém, por trás desse cenário, existe um risco silencioso, o de confundir movimento com vida espiritual, atividade com devoção genuína. No ministério de Jesus, ele frequentemente confrontava os líderes religiosos que sabiam executar rituais com perfeição, mas cujo coração estava distante. Em Mateus 23, 27, 28, ele denuncia: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Essa advertência não se limitava ao primeiro século. Ela atravessa a história e chega até nós com o mesmo peso. George Whitefield, no século XVIII, percebia que o mesmo problema persistia. Multidões o ouviam, muitas delas já ligadas a igrejas locais. Mas sua pregação revelava que nem todos haviam experimentado o novo nascimento. Ele alertava que obras externas, orar, cantar, ofertar, servir, podiam coexistir com um coração não regenerado. Whitefield dizia: milhares se enganam, pensando que são cristãos porque seguem costumes da religião. Mas a fé verdadeira não é costume, é vida nova vinda de Deus. No contexto moderno, a pressão para manter uma imagem espiritual é intensa. As redes sociais ampliaram essa dinâmica. Hoje, é possível exibir devoção publicamente com poucos cliques, postar uma foto no culto, compartilhar um versículo, comentar sobre o sermão. Mas,
Como no tempo de Wittefield, a questão não é a visibilidade das ações, e sim a integridade das motivações. Essa pressão externa se combina com um problema interno, a tendência humana de buscar aceitação. Muitos participam das atividades da igreja porque temem ser julgados como friamente espirituais ou descomprometidos caso não o façam. Outros agem por superstição, acreditando que cumprir certas práticas garantirá bênçãos ou evitará desgraças. Essa mentalidade, chamada de legalismo por teólogos reformados, substitui a graça de Deus por uma troca mecânica de favores, como se a obediência fosse moeda de barganha. A Escritura, no entanto, é clara: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. As obras são importantes, mas como fruto da fé, não como sua raiz. Quando as obras se tornam a base da nossa segurança espiritual, o Evangelho é distorcido. Um dos perigos mais sutis é a rotina espiritual. Ela começa bem: orar todos os dias, ler a Bíblia, ir à igreja. Com o tempo, porém, essas práticas podem perder o frescor e se transformar em checklists espirituais. Cumprimos cada item, sentimos-nos tranquilos e seguimos adiante, sem perceber que o coração já não arde como antes. Foi contra isso que Jesus advertiu a igreja de Éfeso em Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Na sociedade atual, onde resultados mensuráveis são valorizados, até o serviço cristão pode ser contaminado por métricas equivocadas. Medimos a saúde de um ministério pelo número de participantes, pela arrecadação financeira ou pela popularidade de seus líderes. Esses indicadores, embora úteis em certos aspectos, não revelam o estado do coração. Uma igreja pode estar cheia de atividades e ainda assim espiritualmente vazia. A pandemia recente revelou muito sobre nossas motivações. Com os cultos presenciais suspensos, muitos crentes descobriram que sua vida espiritual dependia fortemente do ambiente físico da igreja. Sem a estrutura externa, a leitura bíblica, a oração e o louvor diminuíram ou cessaram. Isso mostrou que, para alguns, a prática era sustentada mais pelo hábito social do que por um relacionamento íntimo com Deus. Wittefield. Se estivesse entre nós hoje, provavelmente faria ecoar suas palavras do século XVIII. A religião de muitos é apenas a sombra da verdadeira piedade. Eles seguem as formas, mas não conhecem o poder. Ele nos lembraria que Deus não é impressionado por agendas lotadas ou por liturgias impecáveis. O que o agrada é um coração contrito e quebrantado. Salmo 51:17. O problema, portanto, não é a existência de atividades, mas a ausência de vida espiritual genuína por trás delas. Jesus comparou essa realidade à figueira que ele amaldiçoou em Marcos 11:13-14, cheia de folhas, mas sem fruto. A aparência prometia alimento, mas não havia substância. Assim é o cristão cuja vida está cheia de gestos religiosos, mas vazia de fé viva. Outro sintoma desse problema é a fadiga espiritual. Quando servimos por obrigação e não por amor, o peso se torna insuportável. O trabalho, que deveria ser fonte de alegria, vira fardo. O apóstolo João, em sua primeira carta, afirma: os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5:3. Essa leveza vem da motivação correta, a fé que atua pelo amor, Gálatas 5:6. Essa desconexão entre ação e motivação também afeta o testemunho cristão no mundo. Pessoas de fora percebem quando nossas ações são genuínas ou apenas performáticas. A hipocrisia percebida afasta, enquanto a autenticidade atrai. Jesus disse: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:16. Aqui, a glória vai para Deus, não para o executor da obra. No tempo de Wittefield, multidões se reuniam não porque ele oferecia algo novo em termos de forma, mas porque sua mensagem carregava a vida do Espírito. O conteúdo e a convicção eram coerentes.
Hoje, a igreja precisa recuperar essa coerência, não apenas o que fazemos, mas por que fazemos. Esta é a crise silenciosa. Podemos estar lotando templos, liderando ministérios e participando de eventos, mas, se o motor não for a fé genuína, estamos apenas movendo engrenagens sem vida. E como qualquer mecanismo sem combustível real, cedo ou tarde ele para. É diante dessa realidade que surge a necessidade urgente de redescobrir a motivação pura, aquela que nasce do novo nascimento e não de pressões externas. Esse será o passo seguinte da nossa reflexão: voltar às Escrituras e ouvir, com atenção renovada, o que Jesus disse a Nicodemos sobre nascer de novo. E como Whitefield proclamou essa verdade com tanta força que abalou a Inglaterra e a América do Norte. Quando buscamos compreender a diferença entre agir por fé e agir por obrigação, o ponto de partida inevitável é João 3, onde encontramos o diálogo profundo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era fariseu, membro do Sinédrio, homem de grande reputação e zelo religioso. Ele cumpria todos os requisitos externos da lei, ensinava outros, observava os rituais com rigor. Porém, quando se aproxima de Jesus à noite, recebe uma afirmação desconcertante: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Essa declaração derruba toda noção de mérito humano. Jesus não diz: se alguém não frequentar a sinagoga regularmente ou se alguém não cumprir a lei com perfeição. Ele vai direto ao coração. É necessário nascer de novo, uma transformação interior operada pelo Espírito Santo. Nicodemos, confuso, pergunta como isso seria possível. Jesus explica que esse novo nascimento não é físico, mas espiritual. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3:6. A essência aqui é clara: sem a obra regeneradora do Espírito, toda ação religiosa permanece na esfera da carne. Pode ser admirada pelos homens, mas não é aceita como culto verdadeiro diante de Deus. Isso significa que não basta realizar atos corretos. É preciso ter o coração transformado pela graça. George Whitefield, pregando sobre este texto, dizia com veemência: não se engane, não importa se você é ministro ou leigo, frequentador assíduo da igreja ou recém-convertido, se você não nasceu de novo, está espiritualmente morto. Ele via no diálogo de Jesus com Nicodemos a demolição de toda confiança em obras para a salvação. Para Whitefield, o novo nascimento era a raiz que alimentava cada fruto visível de fé genuína. Essa perspectiva é reforçada por outras passagens bíblicas. Em Tiago 2:26, lemos: a fé sem obras é morta. Isso não contradiz Efésios 2:8-9, que afirma que somos salvos pela graça, mediante a fé, e não por obras. Pelo contrário, mostra a ordem correta: a salvação é pela graça, mas a fé verdadeira inevitavelmente produz obras. As obras são evidência, não moeda de troca. Paulo, em 2 Coríntios 5:14-15, escreve: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que, se um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqui vemos a motivação correta: o amor de Cristo, não o peso da lei. Whitefield pregava que esse amor só pode ser experimentado plenamente por aqueles que passaram pelo novo nascimento. Ele descrevia o convertido genuíno como alguém que, ao servir, não pensa em reconhecimento humano, mas em agradar a Deus. Em um de seus sermões, afirmou: o verdadeiro cristão não precisa ser lembrado de orar ou de servir. Sua nova natureza o impele a isso. Como o coração impulsiona o sangue pelas veias. Teologicamente, o novo nascimento é uma obra monergística, realizada exclusivamente por Deus. Jesus, em João 3:8, compara-o ao vento. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não podemos produzi-lo por esforço próprio. Podemos, sim, buscar a Deus,
clamar por sua misericórdia, expor-nos a sua palavra, mas a regeneração é um ato soberano do Espírito. Isso corrige um erro comum. Pensar que a mudança de comportamento é o mesmo que nascer de novo. Muitas pessoas reformam aspectos externos de sua vida, deixam certos pecados, adotam práticas religiosas, e acreditam que isso é conversão. Mas sem a mudança profunda do coração, operada pelo Espírito, tais mudanças são como pintura nova sobre paredes rachadas. Vitterfield ilustra isso com vigor: um lobo pode vestir lã de ovelha, mas seu coração continua sendo de lobo. Assim é o homem não regenerado que tenta parecer cristão. Ele pode cantar hinos e até pregar sermões, mas sem o novo nascimento, sua natureza não mudou. Biblicamente, o novo nascimento também está ligado à promessa do Antigo Testamento. Em Ezequiel 36, 26, 27, Deus declara: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Essa promessa é cumprida em Cristo, que nos dá seu espírito para que possamos obedecer com amor e não por mera imposição. A motivação, portanto, é um termômetro espiritual. Quem nasceu de novo serve a Deus porque deseja, não porque teme punição ou busca recompensa. É o que Paulo expressa em Colossenses 3:23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. No ministério de Vitterfield, isso ficava evidente nos frutos duradouros. Ele não media o sucesso por multidões momentâneas, mas por vidas transformadas que continuavam firmes anos depois. Em contraste, ele lamentava quando via pessoas emocionadas durante a pregação, mas que logo retornavam às velhas práticas. Isso mostrava que a mudança havia sido superficial, fruto de pressão ou emoção, não de regeneração. O próprio Jesus advertiu sobre isso na parábola do semeador, Mateus 13:2.20-21. A semente que cai em solo pedregoso representa aqueles que recebem a palavra com alegria imediata, mas, não tendo raiz, desistem quando surge a tribulação. A raiz aqui é um novo nascimento, sem ela, a planta não resiste. Essa compreensão molda todo o tema que estamos explorando. Sem fé viva, as ações religiosas se tornam vazias. Com fé viva, até o menor ato ganha valor eterno. Jesus afirmou em Marcos 9:41 que até um copo de água dado em seu nome não ficará sem recompensa. O valor não está na grandeza da ação, mas na motivação que a sustenta. Aplicando isso ao contexto atual, percebemos que muitas práticas da igreja podem ser exteriormente idênticas, mas internamente opostas. Dois crentes podem cantar o mesmo hino, um por gratidão profunda, outro por costume. Podem ofertar o mesmo valor, um por amor a Deus, outro para manter uma imagem. Podem servir no mesmo ministério, um com alegria sacrificial, ou de um desejo de ser visto pelos homens. Somente um coração novo pode produzir obras que Deus aceita. Essa exortação permanece vital. A Bíblia não nos deixa dúvida. No próximo passo, examinaremos como essa fé genuína se manifesta na prática, quais são as marcas visíveis de quem nasceu de novo. Segundo as Escrituras e conforme testemunhado no ministério de George Vitterfield. Essa análise nos ajudará a discernir não apenas nossas ações, mas a qualidade espiritual que as anima. Ao falar sobre as marcas de quem realmente nasceu de novo e serve a Deus por fé genuína, precisamos distinguir com clareza entre sinais verdadeiros e sinais aparentes. As Escrituras nos oferecem critérios objetivos para avaliar a autenticidade da nossa vida espiritual. E a história do ministério de George Vitterfield confirma que essas marcas transcendem culturas e épocas. A primeira marca é amor sincero a Deus. Não se trata apenas de emoção passageira durante um cântico ou pregação, mas de um afeto profundo e constante que molda decisões e prioridades. Jesus declarou em Mateus 22:37-38: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Quem serve por fé genuína encontra prazer em buscar a Deus. Não como obrigação,
mas como fonte de vida. Wittefield dizia: o verdadeiro cristão deseja a presença de Deus como o faminto deseja pão, nada mais o satisfaz. A segunda marca é amor sacrificial ao próximo. João escreve: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. 1 João 3:14. A regeneração nos leva a servir, perdoar e cuidar, mesmo quando não há retorno visível. No tempo de Wittefield, isso se evidenciava na compaixão prática que ele demonstrava aos órfãos e pobres, financiando abrigos e escolas. Ele pregava que a fé verdadeira sempre encontra expressão em atos de misericórdia. A terceira marca é a humildade genuína. O convertido não busca reconhecimento, ele compreende que tudo vem da graça. Paulo afirma em 1 Coríntios 4:7, e que tens tu que não tenhas recebido. Wittefield, apesar de sua fama, rejeitava títulos e privilégios, preferindo ser conhecido como servo de Cristo. Para ele, a humildade não era falsa modéstia, mas o fruto inevitável de quem sabe que foi salvo sem mérito próprio. A quarta marca é a obediência voluntária. O coração regenerado deseja obedecer, não por medo de punição, mas por amor. Em João 14:15, Jesus diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Essa obediência não é pesada, como escreve João em sua primeira carta, porque é motivada pelo amor. No ministério de Wittefield, ele insistia que a obediência externa sem transformação interna era como o corpo sem alma. A quinta marca é perseverança nas provas. Tiago 1:12 declara: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida. A fé genuína não desaparece diante das dificuldades, pelo contrário, é refinada por elas. Wittefield enfrentou críticas ferozes, perseguições e até violência física, mas continuou pregando com zelo inabalável. Ele via nisso a prova de que sua motivação vinha de Deus, não de aplausos humanos. A sexta marca é vida de oração constante. Quem nasceu de novo não ora apenas em público ou em emergências, mas mantém comunhão diária com o Pai. Em 1 Tessalonicenses 5:17, Paulo nos exorta a orar sem cessar. Wittefield dedicava horas à oração antes e depois de suas pregações, acreditando que o poder de sua mensagem não estava em sua eloquência, mas na intercessão fervorosa. A sétima marca é fome pela palavra de Deus. O regenerado vê a Bíblia não como um livro de regras frias, mas como alimento indispensável. 1 Pedro 2:2 compara o desejo pela palavra ao anseio de um recém-nascido pelo leite puro. Wittefield carregava sua Bíblia constantemente, estudando-a em qualquer intervalo de tempo. Ele exortava: se a palavra de Deus não é doce para você, examine se seu coração foi realmente transformado. A oitava marca é arrependimento contínuo. O novo nascimento não elimina a luta contra o pecado, mas gera sensibilidade espiritual e prontidão para confessar e abandonar o erro. 1 João 1:9 promete que, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel para nos perdoar. Wittefield pregava que o arrependimento não é apenas o portão de entrada da fé, mas o caminho pelo qual caminhamos diariamente. A nona marca é alegria no serviço. Salmo 100:2 nos chama a servir ao Senhor com alegria. O convertido genuíno vê o serviço como privilégio, não como peso. Mesmo em tarefas simples, como arrumar cadeiras ou visitar enfermos, há contentamento porque tudo é feito como ao Senhor. Colossenses 3:23. Wittefield relatava que alguns dos cristãos mais frutíferos que conheceu nunca pregaram um sermão, mas serviram fielmente nos bastidores. A décima marca é coerência dentro e fora da igreja. Mateus 5:16 nos lembra que nossa luz deve brilhar diante dos homens para que glorifiquem a Deus. Não adianta demonstrar espiritualidade no culto e viver de forma contrária no lar ou no trabalho. Wittefield alertava que a hipocrisia pública era uma das maiores pedras de tropeço para o avanço do Evangelho. Essas marcas não são uma lista para conquistar a salvação, mas evidências de que a salvação já ocorreu. É o que Jesus ensina em João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim,
e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. O fruto não produz a árvore, mas revela sua natureza. Ao olharmos para a igreja de hoje, percebemos que muitas dessas marcas estão obscurecidas. Há muito ativismo e pouco amor, muita informação bíblica, mas pouca transformação, muito discurso, mas pouca coerência. Essa é a razão pela qual o exame das motivações é urgente. No ministério de Wittefield, ele frequentemente pregava para pessoas já inseridas na vida religiosa, mas desafiava-as a testar sua fé à luz dessas marcas. Ele contava histórias de líderes e membros que, após anos de serviço, perceberam que nunca haviam nascido de novo. O impacto era profundo, alguns choravam, outros resistiam. Mas ninguém saía indiferente. Essa confrontação é necessária hoje. Sem ela, corremos o risco de perpetuar uma fé de aparência, que impressiona aos homens, mas não agrada a Deus. É por isso que precisamos, como igreja, recuperar o entendimento bíblico do que significa servir por fé genuína, e reconhecer quando estamos apenas repetindo gestos vazios. Na próxima parte desta sessão, vamos aprofundar essa análise, mostrando exemplos históricos e práticos de como essas marcas se manifestam. E também como distinguir sinais verdadeiros de sinais falsos no cotidiano da fé cristã. Ao prosseguir nessa análise, precisamos agora observar como distinguir sinais verdadeiros de sinais falsos de vida espiritual. Jesus advertiu, em Mateus 7, 21 e 23, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de seu Pai. Ele descreve pessoas que profetizaram, expulsaram demônios e realizaram milagres, mas ouviram de Cristo: Nunca vos conheci. Isso nos mostra que sinais exteriores, por mais impressionantes, não substituem a realidade de um coração regenerado. Sinais falsos incluem a religiosidade exibicionista, que busca aprovação humana. O apóstolo Paulo alertou contra aqueles que têm aparência de piedade, mas negam o seu poder, 2 Timóteo 3:5. Esse tipo de espiritualidade se manifesta quando a prioridade é manter a imagem, e não cultivar comunhão real com Deus. Wittefield, em seus sermões, denunciava os que serviam apenas quando havia reconhecimento visível, comparando-os a lâmpadas que só brilham enquanto há olhos para vê-las. Outro sinal falso é a dependência exclusiva da emoção. Embora a emoção seja parte legítima da experiência cristã, ela não pode ser o único fundamento. Há quem se sinta próximo de Deus apenas quando a música é intensa ou o ambiente é inspirador. No entanto, a fé genuína permanece firme mesmo na ausência de estímulos externos. Wittefield lembrava, a fé que vive apenas de sensações morre na primeira tempestade. Também é falso o sinal de obediência seletiva, cumprir apenas os mandamentos que são convenientes ou socialmente aceitos. O coração regenerado busca obedecer integralmente, mesmo quando isso custa reputação, conforto ou segurança. Jesus disse em Lucas 6:46, Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Além disso, há o sinal enganoso da atividade intensa sem fruto espiritual. Uma pessoa pode estar envolvida em múltiplos ministérios, mas sem crescimento no caráter de Cristo. Paulo descreve em 1 Coríntios 13:2 que mesmo quem tem fé para mover montanhas, sem amor, nada é. Esse é o teste supremo. As ações são enraizadas no amor que vem de Deus? Sinais verdadeiros, por outro lado, incluem a transformação visível de caráter. Gálatas 5, 22 e 23 lista o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Wittefield enfatizava que esses frutos não surgem por esforço humano isolado, mas como resultado da habitação do Espírito. Ele dizia, o fruto não é colado à árvore, mas cresce de dentro dela. Assim é com o cristão, o fruto cresce da nova vida que Deus plantou nele. Outro sinal verdadeiro é a capacidade de perseverar na fé mesmo em meio à oposição. No século XVIII, muitos convertidos sob a pregação de Wittefield enfrentaram perseguição social, perda de emprego e rejeição familiar. Ainda assim, permaneceram firmes, demonstrando que sua motivação não estava em recompensas terrenas, mas na esperança eterna.
também é genuíno o sinal da capacidade de se alegrar em servir no oculto. Jesus ensinou em Mateus 6:3-4 que, ao dar esmolas, a mão esquerda não deve saber o que faz a direita, para que o Pai, que vê em secreto, recompense. O regenerado não precisa de palco ou holofote para servir. Sua alegria está em agradar a Deus. Vitterfield frequentemente narrava histórias de cristãos anônimos cujo testemunho silencioso impactava mais do que muitos discursos eloquentes. Ele lembrava que, no reino de Deus, grandeza é medida por fidelidade e humildade, não por visibilidade. Outro aspecto é a consistência na santidade. Hebreus 12:14 exorta: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso não significa perfeição sem pecado, mas uma vida marcada por arrependimento rápido e desejo contínuo de agradar a Deus. Na prática, como cultivar e manter esses sinais verdadeiros? Primeiro, é necessário autoexame constante. Paulo, em 2 Coríntios 13:5, ordena: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Esse exame deve ser feito à luz da palavra e com oração, pedindo que o Espírito revele áreas ocultas. Segundo, é essencial permanecer na videira verdadeira, Cristo. João 15:4-5 nos lembra que sem Ele nada podemos fazer. Isso envolve disciplina espiritual, leitura bíblica, oração, comunhão com outros crentes e participação nos sacramentos. Terceiro, é preciso resistir à tentação do ativismo vazio. É melhor servir com profundidade em poucos compromissos do que espalhar esforços em muitas frentes sem cultivar intimidade com Deus. Vitterfield, mesmo pregando para multidões, protegia tempos de solitude para renovar sua alma. Quarto, devemos buscar motivação no amor de Cristo, e não em expectativas humanas. Gálatas 2:20 declara: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando essa verdade domina o coração, o serviço deixa de ser peso e se torna privilégio. Por fim, é fundamental lembrar que o novo nascimento é obra de Deus, mas sua evidência se manifesta diariamente. A salvação é um ato, a santificação é um processo. Servir por fé genuína significa depender da graça tanto no início quanto no percurso. A aplicação para a igreja contemporânea é direta: precisamos resgatar a prioridade do ser sobre o fazer. Ministérios, programas e eventos são valiosos, mas somente se fluírem de corações regenerados. Caso contrário, são como ramos cortados, podem manter aparência de vida por um tempo, mas inevitavelmente secarão. Vitterfield concluiu um de seus sermões dizendo: no dia do juízo, não seremos medidos pela quantidade de trabalho religioso, mas pela qualidade de nossa fé e amor. Perguntem-se: minhas mãos estão cheias de serviço, mas meu coração está vazio de Cristo? Essa é a pergunta que devemos levar conosco. Com isso, encerramos a análise das marcas verdadeiras e falsas, fundamentadas na Bíblia e confirmadas pelo ministério de George Vitterfield. No próximo segmento, veremos as advertências das consequências, o que ocorre quando tentamos viver a vida cristã sem nascer de novo e sem motivação correta. Essas consequências não são apenas teóricas, mas se manifestam hoje com força real e perigosa. Ignorar a necessidade do novo nascimento e viver a vida cristã apenas na aparência traz consequências profundas e eternas. As Escrituras não suavizam essa realidade, pelo contrário, alertam com clareza que a ausência de fé genuína é mortal para a alma. Jesus afirmou em João 3:3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não há meio termo. Não existe via alternativa. Sem transformação interior, toda prática externa, por mais zelosa que pareça, é infrutífera diante de Deus. A primeira consequência é a esterilidade espiritual. Jesus, em Mateus 7:17-19, ensina que toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má produz maus frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O símbolo é forte. Uma vida que se mantém ativa em rituais,
mas sem fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, 23, está desconectada da vida de Cristo. Assim como uma figueira cheia de folhas mas sem figos, Marcos 11, 13, 14, enganou pela aparência e foi amaldiçoada, também o crente que exibe religiosidade sem vida é espiritualmente estéril. A segunda consequência é a hipocrisia exposta. Jesus advertiu, em Lucas 12, 1-2, sobre o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, afirmando que nada ficará oculto. Mais cedo ou mais tarde, as motivações reais vêm à luz. O cristão nominal pode enganar por um tempo, mas as provas e crises revelam a fragilidade de sua fé. Vitefeld dizia, a tempestade revela se a âncora está firme. Muitos navios parecem seguros no porto, até que o vento os arrasta por não terem âncora verdadeira. A terceira consequência é a fadiga e o desânimo. Servir sem a motivação correta transforma o ministério em fardo insuportável. Isaías 29, 13 descreve um povo que honra a Deus com os lábios, mas cujo coração está longe, e cujo temor para com ele consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Essa adoração mecânica drena forças, pois não é sustentada pelo amor de Cristo. O resultado é frustração e, muitas vezes, abandono total das práticas espirituais. A quarta consequência é a perda de sensibilidade espiritual. Quem vive apenas no cumprimento externo dos deveres religiosos tende a endurecer o coração para a voz de Deus. Hebreus 3, 12-13 adverte contra o coração mau e infiel, que se afasta do Deus vivo. A rotina vazia anestesia a consciência, e o crente começa a confundir movimento com vida, barulho com presença de Deus. A quinta consequência é o escândalo para o mundo. Quando não há coerência entre fé e prática, o testemunho cristão perde credibilidade. Romanos 2:24 declara: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Vitefeld relatava casos de pessoas que rejeitavam o evangelho porque haviam sido feridas por cristãos que professavam amor, mas viviam de modo oposto. Esse dano não é apenas individual, mas coletivo, atingindo a reputação da igreja como um todo. A sexta consequência é a ilusão de segurança. Esta talvez seja a mais perigosa. O cristão nominal acredita que está salvo porque participa de cultos, serve em ministérios ou mantém uma vida moralmente correta. Mas, como na parábola das 10 virgens, Mateus 25:13, pode chegar o momento de encontrar a porta fechada. Vitefeld pregava com lágrimas sobre essa tragédia. Milhares caminham para a eternidade com uma esperança enganosa, embalados por uma religião sem Cristo. A sétima consequência é o juízo final sem misericórdia. Hebreus 9, 27 declara que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disso, o juízo. No dia do Senhor, não haverá oportunidade de ajustar motivações. Apocalipse 20, 12-15 descreve o julgamento diante do grande trono branco, onde cada um será julgado segundo suas obras. Aqueles que confiaram em suas obras, e não em Cristo, serão achados em falta. Para ilustrar, pense em uma árvore plantada em solo raso. À distância, parece saudável, mas suas raízes não alcançam água profunda. Quando a seca chega, suas folhas murcham rapidamente. Assim é a vida religiosa sem novo nascimento, resiste por um tempo, mas sucumbe diante da adversidade. Na história da Igreja, há exemplos vívidos dessas consequências. Durante o avivamento do século XVIII, muitos frequentavam os encontros por curiosidade ou para seguir a multidão. Vitefeld testemunhou que alguns, ao serem confrontados com a necessidade de nascer de novo, resistiam, preferindo manter suas tradições. Pouco tempo depois, esses mesmos abandonavam qualquer prática de fé. Ele via nisso a prova de que a raiz nunca havia sido plantada. Além disso, há o perigo da perda de oportunidades eternas. Cada dia vivido sem fé genuína é um dia desperdiçado para a glória de Deus. Efésios 5, 15 e 16 nos chama a remir o tempo, porque os dias são maus. O crente nominal, ocupado com atividades vazias, perde a chance de ser instrumento real de transformação.
A advertência bíblica é clara: a religião exterior pode confortar temporariamente, mas condena eternamente se não for acompanhada de regeneração. Em Mateus 7, 26, 27, Jesus compara o que ouve suas palavras e não as pratica a um homem insensato que constrói sua casa sobre a areia. Quando a chuva cai e os rios transbordam, a queda é grande. Portanto, a advertência de hoje é urgente: não confunda a frequência à igreja com comunhão com Cristo, não confunda serviço com santidade, não confunda emoção com conversão. Examine-se à luz da palavra e permita que o Espírito revele a verdade. Vitefeld encerrava sermões sobre esse tema com apelos apaixonados, clamando para que ninguém repousasse em uma falsa paz. Ele dizia: prefiro vê-lo inquieto agora e seguro na eternidade do que tranquilo agora e perdido para sempre. As consequências de servir sem fé genuína não se limitam a perdas pessoais. Elas enfraquecem o testemunho da igreja, desviam outros da verdade e desonram o nome de Deus. A única solução é voltar-se para Cristo com o coração quebrantado, buscando nele não apenas perdão, mas também a nova vida que gera motivações puras. Ao compreendermos o peso dessas consequências, somos levados à pergunta inevitável: o que fazer para evitar esse destino? É aqui que entra o convite à resposta, onde a graça de Deus é oferecida gratuitamente a todos que desejam não apenas mudar comportamentos, mas receber um novo coração. Chegamos ao momento decisivo. Depois de compreender a diferença entre servir por fé genuína e por mera obrigação, depois de reconhecer as consequências devastadoras de uma vida espiritual sem novo nascimento, a pergunta que permanece é: o que você fará agora? A Bíblia não nos deixa sem resposta. Em Atos 2, 37 e 38, quando a multidão, tocada pela pregação de Pedro, perguntou: que faremos, irmãos? A resposta foi clara: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse convite não é apenas para aquele dia, ele ecoa hoje, chamando-nos à mudança radical que só a graça de Deus pode operar. Arrepender-se significa mudar de mente, coração e direção. Não é apenas sentir remorso, mas abandonar a confiança nas próprias obras e colocar toda a esperança em Cristo. É confessar que, por mais longos que sejam nossos anos de serviço religioso, eles nada valem sem o selo do Espírito Santo. George Whitefield pregava este chamado com intensidade: você pode ter uma boa reputação, pode ser respeitado na igreja, pode conhecer doutrinas e cânticos, mas, se não nasceu de novo, precisa correr para Cristo como um homem fugindo de uma casa em chamas. Ele sabia que adiar a resposta era se expor ao risco eterno. O convite à resposta começa com confissão honesta diante de Deus. 1 João 1:9 nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso inclui confessar não apenas pecados visíveis, mas também motivações erradas, servir para ser visto, para agradar pessoas, para tentar comprar o favor de Deus. O passo seguinte é clamar por um novo coração. Ezequiel 36, 26, 27 contém a promessa de que Deus mesmo tirará o coração de pedra e dará um coração de carne, colocando o seu Espírito dentro de nós para que andemos em seus caminhos. Isso não é obra de esforço humano, mas de entrega e fé. Depois, é necessário entregar a vida a Cristo como Senhor absoluto. Romanos 10:9 declara: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confessar Jesus como Senhor significa submeter cada área da vida à sua vontade: família, trabalho, finanças, ministério, tempo. Esse convite não é apenas para quem nunca se converteu. É também para aqueles que, embora regenerados, percebem que suas motivações foram corrompidas pelo orgulho, rotina ou medo. Apocalipse 2:5 nos chama: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. A restauração começa ao voltar ao primeiro amor, servindo não por hábito, mas por amor ardente ao Salvador. Responder a esse chamado exige humildade. Significa admitir que podemos ter sido ativos na obra de Deus, mas inativos no relacionamento com Ele.
significa reconhecer que podemos ter feito muito para o reino, mas pouco com o rei. Wittefield advertia: é melhor ser um mendigo no portão do céu com um coração regenerado do que um príncipe na igreja com um coração morto. Sua pregação cortava o orgulho religioso, deixando claro que a verdadeira grandeza está em ser encontrado em Cristo, e não em realizações humanas. Talvez você se pergunte: como saberei que respondi de forma genuína? A resposta está na mudança contínua de vida. O Espírito Santo começa a produzir frutos visíveis, e a motivação para servir muda radicalmente. O culto deixa de ser obrigação e se torna celebração. O serviço deixa de ser peso e se torna privilégio. A oração deixa de ser formalidade e se torna diálogo vivo com o Pai. Hoje, Cristo estende a mão. Mateus 11, 28, 29 é seu apelo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ele não promete ausência de trabalho, mas descanso para a alma que serve com motivação correta. Não há de. 2 Coríntios 6:2 diz: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Cada minuto gasto longe da comunhão verdadeira com Deus é um minuto perdido. Cada culto assistido sem coração é uma oportunidade desperdiçada de adorar em espírito e em verdade. Hoje, Deus o chama não apenas para corrigir ações, mas para receber uma nova motivação, aquela que vem do amor dele derramado em seu coração pelo Espírito Santo. Romanos 5:5. Esse amor transforma tudo. A forma como você canta, ora, oferta, serve. Assim como nos dias de Wittefield, multidões podem ouvir e se emocionar, mas somente aqueles que respondem em arrependimento e fé experimentam a vida nova. Que você esteja entre os que não apenas ouvem, mas se levantam para viver de forma diferente. Portanto, diante desta mensagem, a escolha está diante de você. Continuar na aparência ou buscar a realidade, permanecer na obrigação ou entrar na alegria do serviço motivado pelo amor. Cristo o convida agora. A porta da graça está aberta, mas não permanecerá para sempre. Levante-se espiritualmente. Dobre seus joelhos diante de Deus. Confesse, creia, entregue-se. E, a partir de hoje, viva de tal forma que cada gesto, cada palavra, cada serviço na igreja seja uma expressão autêntica da fé que Ele plantou em você. No próximo e último passo, faremos um resumo e deixaremos o apelo final para que esta decisão não se perca na memória, mas seja o início de uma nova história com Cristo. Ao chegarmos ao fim desta mensagem, somos lembrados de que a questão central não é o que fazemos na igreja, mas por que fazemos. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia revela que Deus sempre olhou para o coração antes de olhar para as mãos. Ele rejeitou o sacrifício de Caim não por sua forma, mas por sua motivação. Gênesis 4:5. Ele elogiou a oferta da viúva pobre não pelo valor, mas pelo amor e confiança que ela demonstrou. Marcos 12:43-44. Nesta jornada, vimos que servir por mera obrigação produz esterilidade espiritual, hipocrisia, fadiga, perda de sensibilidade, escândalo e, por fim, juízo. Mas servir por fé genuína, fruto do novo nascimento, produz amor sincero, alegria no serviço, coerência de vida e frutos eternos para a glória de Deus. George Wittefield não poupava palavras para lembrar sua geração dessa verdade. O que importa não é a grandeza de suas obras, mas a grandeza de seu Salvador. Obras feitas por amor a Cristo ressoam na eternidade, obras feitas por amor a si mesmo se desintegram no vento. Hoje, este apelo chega a você. Talvez, enquanto ouvia, tenha percebido que muito do que fez até agora foi movido por medo, rotina ou desejo de aprovação. Talvez tenha identificado áreas de sua vida em que a motivação precisa ser purificada. Ou talvez tenha percebido que nunca nasceu de novo. A boa notícia é que Cristo não rejeita quem vem a Ele com o coração quebrantado. João 6:37. O convite está aberto. Arrependa-se, creia. Receba um novo coração e sirva com alegria que brota do Espírito. Não espere por um momento mais conveniente. Não espere sentir-se pronto.
O dia da salvação é hoje. 2 Coríntios 6:2. O que Deus deseja não são rituais impecáveis, mas um coração rendido. Não é a performance que o agrada, mas a obediência motivada pelo amor. E quando essa motivação é verdadeira, cada gesto, por menor que seja, se torna adoração. Assim, que esta não seja apenas mais uma mensagem ouvida, mas um divisor de águas em sua vida espiritual. Reflita. Quando o Senhor olhar para as suas obras, verá apenas movimentos mecânicos ou verá a marca da fé viva? Tome a decisão agora. Entre no quarto, feche a porta, fale com Deus como um filho fala com o pai. Confesse, peça perdão, receba a vida nova. E então, vá e sirva, não para ser visto, mas para que Cristo seja visto através de você. Se esta palavra falou ao seu coração, não a guarde só para si. Compartilhe-a com alguém que precisa desse alerta. Comente, testemunhe, e seja parte de uma corrente de transformação que começa na motivação e alcança a eternidade. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que desafiam e edificam a fé. Ative o sininho para ser lembrado de que a caminhada cristã não se vive na passividade, mas na resposta constante ao chamado de Cristo. Lembre-se, no dia em que estivermos diante do trono, não será a quantidade de ministérios, nem a frequência aos cultos, que determinará nossa recompensa, mas a fidelidade e o amor com que servimos. Que, naquele dia, possamos ouvir: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:21.